Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a pena de morte, o que o Freud achava sobre isso e o que o Laplanche também comentou sobre isso. O Freud não chegou a escrever explicitamente sobre isso, mas lá em 1926, um tal de Emil Desenheimer perguntou para o Freud e para vários outros intelectuais o que eles achavam sobre a pena de morte. E nesse livro aqui do Theodor Hayek, que se chama A Necessidade de Confessar, existe um pós-scripto onde o Hayek diz que essa pergunta do Desenheimer foi endereçada a ele, assim, para o Hayek responder. O Freud diz para o Hayek: olha, vai lá, responde no meu lugar, mas vamos conversar aqui. Então essas respostas que aparecem no debate, feitas pelo Hayek, na verdade são respostas a partir de uma conversa com o Freud. Assim, as perguntas que o Desenheimer vai fazer: quais são as razões de ser dos castigos e se você é um adversário ou se você é um partidário da pena de morte. Então acho que é bastante importante para a gente discutir. Vocês vão ver, existe uma questão clínica, teórica também, mas também uma questão política, da qual a psicanálise é convidada a participar. Quando a gente fala de pena de morte e de penas capitais, de formas de punir, a gente está trabalhando no campo das fantasias sadomasoquistas. Uma maneira que eu sempre começo as minhas aulas, assim, quando eu vou falar sobre isso, é perguntar se é justo, por exemplo, que um estuprador seja estuprado dentro da cela. De maneira geral, crimes assim, o estupro, a violência contra crianças, o assassinato de crianças, por exemplo, mobilizam na gente fantasias as mais sádicas, as mais violentas que a gente tem. Então, quando a criança, como recentemente no Brasil aconteceu, ela é arrastada no carro e assassinada de forma brutal e cruel, o que a gente imagina, quais são as nossas fantasias para os criminosos, o que a gente deseja para eles, É raríssimo não aparecerem fantasias sádicas nossas desejando a morte mais violenta possível, e a punição mais violenta possível para esses criminosos. Isso me parece quase que automático, assim, é quase inevitável. É raro que a gente não tenha esse tipo de fantasia. Então, uma coisa é admitir de saída, assim, que nossas fantasias sádicas, nossos desejos de punir, eles são muito evidentes, eles aparecem de maneira muito fácil desde quando a gente é pequenininho, Assim, não existe um tipo de humano, para a psicanálise onde a violência ela não compareça como parte do desejo, inclusive gerando prazer para quem comete a violência. E quando a gente tem o álibi para cometer essa violência, ou seja, quando um criminoso faz algo de muito violento, e a gente tem esse álibi agora de manifestar toda a nossa violência, a gente não vai perder a oportunidade, O inconsciente não perdoa o acaso, eu costumo brincar, exatamente por isso. Você me deu a oportunidade de realizar todas as minhas fantasias sádicas, agora que eu vou realizar mesmo. Então, acho que um primeiro ponto para a gente discutir, quando a gente for discutir pena capital, a pena de morte, é lembrar da presença dessas fantasias sádicas em todos nós. Um texto importante também, antes de entrar nas respostas do Freud aqui, que o Hayek vai trazer para a gente, e que eu acho, esse texto já está absolutamente baseando essas respostas que o Freud vai dar em 26, é um texto de 1916, chamado Criminosos em Consequência de um Sentimento de Culpa. E nesse texto, que faz parte dos tipos de caráter encontrados no trabalho analítico, Freud vai dizer de um criminoso muito interessante, de uma análise do crime que é muito interessante, que é a seguinte: os crimes perpetrados, ele tem o propósito já de fixar o sentimento de culpa em alguma coisa. Ou seja, nós nos sentimos culpados antes do crime, por desejos inconscientes, provavelmente. Desejos esse, vai dizer o Freud nesse texto, ligados ao complexo de Édipo, por exemplo, desejar matar o pai, desejar um incesto com a mãe ou vice-versa. E esses desejos nos geram culpa inconsciente, inclusive, culpa que precisa ser apaziguada.
E para apaziguar essa culpa, eu vou lá e cometo um crime na realidade externa, para ser punido de tal forma que eu fique então apaziguado diante da culpa que eu sentia antes do crime que eu cometi. Ou seja, não é o crime externo que vai gerar a culpa, mas é a culpa que vai gerar o meu desejo de cometer o crime. Então aqui o Freud já faz uma inversão brilhante, né, na lógica, uma certa lógica popular vai trazer, né, de que é o crime que vai gerar a culpa, mas às vezes é a nossa fantasia, os nossos desejos presentes na fantasia, os crimes que a gente comete na fantasia é que fazem com que a gente venha a cometer outros crimes na realidade, para, frente a esses crimes na realidade, encontrar um lugar razoável de contenção, né, dos crimes que a gente cometeu internamente. Bom, então eu passo aqui para o texto do Hayek, né, a partir do qual ele traz as respostas que o Freud, né, discutiu com ele. Nesse texto, inclusive, ele cita o artigo de 16, criminosos por sentimento de culpa, lembrando a tese desse texto, né? Mas eu acho que é a última resposta, né, se ele é partidário ou não à pena de morte, que é uma resposta muito bonita, que vale a pena a gente ler como que o Freud vai se posicionar aqui através do Hayek. Então, nesse texto, o Hayek vai trazer, né, que o Freud observa que muitas vezes, exatamente na tentativa de aplicar uma punição aos criminosos, é que essas pessoas, em nome do bem da comunidade, né, vão cometer o mesmo crime ou crimes ainda mais violentos, né, contra esses criminosos que eles julgam punir, né, reeducar, etc. Mas o primeiro ponto aqui é lembrar que o Freud está dizendo como que isso pode ser uma oportunidade para a realização dos desejos sádicos de quem castiga também, né? E como que esse castigo pode estar articulado a essas fantasias inconscientes. Se a humanidade continua a denegar, a recusar a pena de morte, o seu caráter de assassinato sancionado pela lei, é porque ela, a sociedade, ainda e sempre recusa, né, até aqui a olhar a realidade de frente, né, a reconhecer a existência de uma vida psíquica inconsciente. Freud está dizendo com todas as letras, né, a pena de morte é ainda o desejo de assassinar, né, não tem a ver com uma purificação desse desejo, ele ainda é o desejo de assassinar. A minha posição, diz aqui o Hayek, né, dizendo pelo Freud, frente a esse problema então da pena capital, não é ditada por razões humanitárias, mas pelo reconhecimento da necessidade psicológica desse interdito universal, tu não matarás, né? Esse interdito universal, Freud vai situá-lo, a gente sabe, desde Totem e Tabu, como uma proibição constitutiva, uma das proibições constitutivas da civilização, do pacto civilizatório. Essa proibição, Freud não abre mão dela, nem sob esse álibi, né, de uma correção daquele, enfim, do ato que visou ultrapassar esse tabu. Então, Freud não vai aceitar de forma alguma, né, que seja dado como retribuição o assassinato, inclusive para aquele que quebrou esse tabu, ou seja, que matou alguém, que, enfim, infringiu essa lei máxima da nossa cultura. A primeira impressão que a gente tem, então, Freud está dizendo de forma clara que não é nem por uma questão humanitária, né, mas por uma razão que ele está julgando que é constitutiva, né? O Freud está pressupondo que o laço social ele se estabelece sobre essa proibição. Tu não matarás, não se pode matar o outro, né? Colocar isso como uma execução possível é, na verdade, colocar em risco o próprio pacto civilizatório. Então, mais no finalzinho desse texto, o Hayek vai lembrar, né, que essas moções recalcadas oriundas do complexo de Édipo, né, ligadas, portanto, à culpa, né, incestuosa ou parricida, matricida, essa culpa ela vai estar sempre presente para a produção do crime. Na realidade, é sob o efeito de uma pressão excessiva de seu sentimento de culpa inconsciente que uma pessoa vai chegar a cometer o crime. O crime é, então, uma realização substitutiva de desejos inconscientes
todo-poderosos, próprios da infância. Esse crime, né, cometido pelo sujeito, esses crimes são sentidos como alívio, né, na medida em que permitem ligar a pulsão, a força pulsional, o movimento pulsional articulados a esse sentimento de culpa, a alguma coisa de real e de atual. Então a tese está toda aqui nesse textinho contra a pena de morte colocada pelo Reich. E aí o texto termina dizendo justamente, né, entre aspas, então provavelmente é uma frase do próprio Freud, né, que o Reich endereça para esse entrevistador, né, eu afirmo, né, ser um adversário resoluto do assassinato, né, que ele se apresente sob a forma de um crime individual ou de represálias exercidas pelo Estado. Então, Freud é categórico com relação a isso, no sentido de preservar uma tese dele, presente, né, nas teorias sociológicas que ele articula, né, são os textos sociais de Freud, ele traz essa tese o tempo todo, que é o tabu articulado ao assassinato. Então essa é a ideia presente nessa entrevista, que eu acho que é um texto raro, né, que circula pouco, Freud se colocando politicamente aqui a partir de uma pressuposição metapsicológica fundamental. O tabu contra o assassinato é um dos fundadores, um dos fundamentos do pacto social. O Laplanche também vai se dedicar a esse tema sobre a pena de morte em dois textos, Les Voies de la Déshumanité, As Vias da Desumanização, um texto apresentado no Nouvel Observateur em 1977, está no A Revolução Copernicana Inacabada, e também nesse mesmo livro um texto bastante importante chamado Reparação e Retribuição Penais, uma perspectiva psicanalítica, e ele também vai se posicionar publicamente num debate com o Michel Foucault e o Robert Badinter, publicado no Die Écrits, volume 2 aqui do Foucault, das obras completas do Foucault, num texto chamado L'angoisse de juger, a angústia de julgar, texto número 205 desses ditos e escritos reunidos do Michel Foucault. Também tem o posicionamento do Laplanche, que basicamente é um posicionamento contra a pena de morte também, então continuando a posição freudiana originária dessa recusa da pena de morte como uma forma de punir, né, as pessoas. O argumento do Laplanche, fundamental, é que não pode haver um tipo de retribuição penal sem que haja uma tentativa de simbolização do crime, né? Ou seja, a simbolização da pena e do crime, ela é indispensável para que a gente aceda a uma ordem da cultura que nos retire desse pacto olho por olho, dente por dente, que é uma forma já simbolizada, claro, de retribuição, mas uma forma que mantém a justiça numa certa lógica da vingança ainda. Ou seja, ela não interrompe o jogo sádico, né, que o criminoso propõe. É como se o criminoso estivesse propondo um jogo sádico e a lei assumisse, fizesse parte desse jogo, aceitasse participar desse jogo, propondo mais sadismo ao criminoso, né? O criminoso propõe o sadismo, a lei retribui com mais sadismo. O que o Laplanche quer insistir é justamente nessa parada do jogo sádico, é a suspensão do jogo sádico, né, do criminoso que está propondo como convite, e que o Estado não pode entrar. O que o Estado deve fazer, o que a lei deve propor, é exatamente a retirada desse jogo como parte das trocas sociais, né, e o estabelecimento de retribuições penais mais simbolizantes, né, que convidem o pacto social como um todo a não tratarem o sadismo, né, como a via, por assim dizer, punitiva por excelência, que só vai produzir mais sadismo, que só vai produzir mais prazer, né, principalmente articulado às nossas fantasias inconscientes, a essa lógica sádica que organiza muitos dos nossos prazeres, né? Como eu disse, as fantasias que vêm na gente quando a gente
lida com o crime, são fantasias muito articuladas à nossa própria sexualidade, ao nosso prazer, né? Oriundas da infância, do infantil, né? Desejar que o estuprador seja estuprado, desejar que aquele que maltrata uma criança seja maltratado infinitamente, torturado. Todos esses desejos estão presentes em muitos de nós, né? A grande questão que o Laplanche está querendo colocar, justamente sustentando a presença radical dessas fantasias, é que nós não podemos ceder a essas fantasias. Ceder a essas fantasias sempre vai fornecer mais convites excitantes para que a gente aumente ainda mais esses jogos como parte do pacto social. Então, quanto mais sádico a gente for, na punição inclusive, mais excitação a gente vai produzir. Esse é o grande argumento do Laplanche que vai aparecer nesses textos dele. A pena de morte é excitante, ela não é dissuasiva. Ao contrário do que as pessoas, né, querem defender, não, se tiver pena de morte todo mundo vai ficar com muito medo. Ao contrário, a pena de morte ela é sádica por excelência, ela é de uma violência absurda, ela vai produzir uma desobjetalização, um apagamento do objeto, um apagamento do outro, né? E isso é uma cena sexual, por mais higienizada que ela seja, por mais que seja feita com a injeção mais limpinha, a injeção letal, não precisa da cadeira elétrica, não precisa da forca, não precisa daqueles rituais que o Michel Foucault descreveu tão bem em Vigiar e Punir, né, do dilaceramento do corpo em praça pública, não precisa disso. Ele pode ser, inclusive, bem higienizado, né, com a injeção letal. É uma cena sexual, né? O desejo de matar alguém, o desejo de punir alguém dessa forma é sexual porque gera prazer, porque está ligado às fantasias infantis mais arcaicas, nossas fantasias parricidas, matricidas, que a muito custo nós recalcamos e que temos que manter recalcadas, segundo Laplanche e segundo Freud, para a manutenção do pacto social. O que a gente tem que fazer é pensar na difícil tarefa, né, de como punir a partir de um jogo de retribuição penal que simbolize, que ajude a simbolizar, a produzir esse pacto social de uma maneira mais estável, sem que os jogos sádicos sejam estabelecidos como o jogo permanente das trocas humanas. Então, nesse texto, As Vias da Desumanização, o Laplanche ele vai concluir lembrando que é muito importante que a gente proponha, pense em práticas de reparação, inclusive de perdão com relação ao crime, né? Assim, tudo isso é muito difícil, insisto, porque mobiliza nossos afetos, né? Quando a gente tem alguém próximo da gente ou quando a gente mesmo sofre uma violência, o que a gente quer é a punição, a gente quer retribuir a violência, né? Então isso é muito convidativo, né? O jogo sádico é muito convidativo. O que o Laplanche está querendo apontar é como que trata-se de um trabalho enorme para renunciar ao sadismo e ir em direção aos jogos de reparação. A questão que o Laplanche está colocando é como que o castigo ele introduz um sistema de trocas, né? Que sem ele, né, a gente só teria uma violência, uma vendetta sem fim. Então, como que a gente vai estabelecer esse sistema de trocas? O Laplanche conclui esse texto com uma seção que me parece muito importante, é uma seção intitulada Estatísticas contra a Ética, na qual ele diz: o meu argumento contra a pena de morte não tem a ver com a estatística, mesmo que estatisticamente a gente possa vir a mostrar que a pena de morte diminui os crimes, não vai ser esse o argumento, né? Porque um castigo errado, né? Um julgamento errado e a pena de morte aplicada, só isso bastaria para a gente recusar de forma terminante, né, todo esse sistema ligado à pena de morte. Né? Matar alguém sem punição correta, sem um julgamento correto, né? Sem um julgamento justo, com a possibilidade de erro, só essa possibilidade nesse sistema é uma exigência ética que a gente recue, né? Para que nós não fiquemos também no lugar de assassinos, e assassinos ainda com o álibi de que a gente estava fazendo justiça. Então esse é um argumento
que ele termina esse texto, né? Nesse texto sobre a reparação e a retribuição penal, o Laplanche tem uma frase que eu gosto muito, que ele vai lembrar que a sexualidade ela está em todo lugar sem ser tudo, que significa que a gente tem que lembrar do que aparece de sexual quando a gente estiver falando do campo jurídico, quando a gente estiver falando do campo moral, né? É impossível limpar esse campo das nossas fantasias sexuais, limpar esse campo dos nossos jogos de prazer, eles sempre vão estar presentes ali. O que há de sádico no julgamento, né? O que há de desejo de ser punido, né? Ou de punir para além da conta, o que há de jogo sadomasoquista que aparece no campo jurídico, né? Então, assim, essa é uma questão que o Laplanche vai trazer com toda clareza nesse texto. Uma presença importante nesse texto da reparação e retribuição penal vai ser a Melanie Klein, mais para o final do texto, quando o Laplanche vai trazer a noção de reparação. Ele não chega a citar esse texto aqui, mas certamente ele deve estar dialogando com esse texto de alguma forma, que é o comentário da Melanie Klein, por exemplo, sobre a Oresteia. Esse texto vale a pena um vídeo só sobre ele, mas em resumo, né, o que a Melanie Klein está trazendo ali é que existem defesas arcaicas ligadas à posição esquizoparanoide que vão tratar o objeto de forma muito severa, muito violenta, sádica mesmo. E que na passagem dinâmica para a posição depressiva, o objeto ele vai ser alvo de reparação dessas agressões que ele sofre na posição esquizoparanoide. Nesse texto da Oresteia, a Melanie Klein então vai trazer uma metáfora brilhante, né, da Oresteia, do Ésquilo, que deve haver uma passagem, né, das Eríneas para as Eumênides, né, ou seja, uma justiça primeiro que se coloca como olho por olho, dente por dente, com muita vingança, muita violência, um excesso de punição, né? Um excesso que ultrapassa inclusive o próprio crime cometido, né? Enfim, um excesso que faz o juiz gozar imensamente no sadismo que ele produz as suas ações, produz as suas punições, para um outro campo, o campo das Eumênides, né, que é um campo onde há punição, há uma tentativa de reeducação, de retirada do criminoso do campo, de introdução à culpa, introdução de práticas de reparação, mas que suspendem em grande medida o jogo sádico dessa cena de punição. Então, o que o Laplanche está trazendo aqui no final do texto dele é um pouco essa ideia da Melanie Klein, né, que ela vai trabalhar no Amor, Culpa e Reparação, em particular nesse texto sobre a Oresteia, mas de maneira geral na obra dela, assim, da importância desse conceito, como que esse conceito vai ser importante para a gente pensar em penas alternativas às penas sádicas, né, ao sadismo que a gente tem endereçado aos nossos criminosos, né? E isso, insisto, não quer dizer na ausência de punição dos criminosos. Ninguém está protegendo o criminoso, ninguém está desresponsabilizando os criminosos, né? Perdoando de forma rápida, né? Os criminosos e esquecendo do sofrimento que eles produzem em todos nós, né? No pacto social como um todo. Ninguém está fazendo isso. O que a gente está suspendendo é justamente o convite que o criminoso nos fez, né? O convite que ele nos faz é: sejam sádicos também. O sadismo vale a pena. Só o sadismo pode, né, ser um prazer aqui entre nós, né? Entrem no jogo sádico. Não abandonem o jogo sádico, né? Eu mato vocês, vocês me matam. Eu torturo vocês, vocês me torturam. É esse convite que o criminoso está fazendo para o pacto social. O Laplanche, ele lê muito bem a Melanie Klein, no sentido, inclusive, de nos alertar que não há uma reparação ideal. A gente não vai poder desfazer aquilo que o criminoso fez. A gente não vai poder trazer, por exemplo, o morto de volta à vida, né? Não existe uma reparação plena. É claro que ele está atento a isso, a gente sabe das perdas terríveis que o crime produzem, né, no pacto social, nas nossas vidas, etc. Mas o que a gente tem que pensar é em qual medida as reparações podem suavizar exatamente o convite ao sadismo que o crime traz, né? Em que medida a reparação ela pode ser uma reconstrução, uma invenção de algo novo, de novos laços, né, que foram rompidos momentaneamente pelo crime.
No final do texto, o Laplanche ele vai dizer com todas as letras que o que essa discussão vai trazer para a gente é uma discussão sobre a necessidade imperiosa, inevitável inclusive, de um limite, né? De uma ligação que seja imposta ao outro e a nós mesmos, desse imaîtrisable, desse incontrolável, disso que não se pode ser mestre, né? Da pulsão sexual de morte. Quer dizer, é isso que está em questão. Para o Laplanche, a questão é como controlar essa violência interna que é oriunda do recalcamento originário. Essa violência interna que, de uma parte, né, pode fazer com que esse criminoso ele tenha que cometer o crime, como Freud apontava. De outra parte, ele vai também fazer com que esse incontrolável interno vai fazer com que a gente projete o sadismo para fora, ou seja, vai fazer com que a gente cometa o crime mesmo, sem passar pela culpa, inclusive, e também vai fazer com que a gente puna os criminosos com violência, com sadismo, um sadismo que eles, os criminosos, nos propuseram como convite. Então, o que o Laplanche está querendo insistir aqui é que a gente encontre amarras exatamente para essas fantasias sádicas, para essa violência que estão presentes em todos nós. Na discussão com o Foucault e com o Badinter, o que o Laplanche vai colocar, para começar a discussão, o Laplanche inicia a discussão exatamente tratando desse ponto. O erro, a possibilidade de erro em um julgamento que vai levar à pena de morte, só essa possibilidade faz com que a gente estabeleça uma exigência ética de não ter pena de morte no nosso ordenamento jurídico, né? Isso é argumento mais que suficiente para que a gente suspenda a pena de morte. Como ele disse, né, no outro texto, a questão não é estatística, a gente não tem que usar a estatística dissuasiva, por assim dizer, para que a gente possa usar, inclusive como argumento para dizer, olha, estatisticamente, onde há pena de morte, nos países onde há pena de morte, os crimes não se reduzem. Que isso seja um argumento, e é um argumento, mas o Laplanche vai recusar usar esse argumento exatamente no sentido de que há uma exigência ética antes desse argumento matemático, estatístico, que não interessa diante da possibilidade de a gente se tornar um assassino como o assassino que a gente está querendo punir, né? Então essa é a exigência ética do Laplanche. Tanto Foucault quanto Laplanche nessa discussão vão apontar para a suposta inocência da justiça na necessidade de punir ou no desejo de punir, né? O Foucault vai denunciar essa inocência, não há nada de inocente aí, né? E a gente lembra também do Vigiar e Punir, né? Enfim, da discussão do Foucault sobre as punições, né? De que não há nada de inocente, há todo um processo de poder, de jogos de poder, que há interesses, né? Inclusive de alguns grupos, né? Em quem vai ser punido, como vai ser punido, tudo isso vai ser organizado de uma maneira muito direcionada. Isso não está ligado a um exercício racional, purificado, né, de justiça, do direito, racional, nada disso, né? Existem muitos desejos, muitos interesses de grupos, de indivíduos, que tanto Laplanche quanto Foucault vão apontar aqui nesse debate. E finalmente, né, assim, o que o Laplanche vai insistir nesse debate aqui com o Badinter e com o Foucault é que ele vai lembrar mais uma vez, há uma excitação, há um tipo de produção de prazer, inclusive na discussão sobre isso, na discussão sobre a pena de morte, né? As pessoas se interrogam porque elas são fascinadas, né, pela sua própria agressão, elas são fascinadas pela agressão em si, né? A gente tem que lembrar que a violência é fascinante, a violência é excitante, a gente gosta da violência, a gente tem prazer na violência, ou seja, a violência não é, como a gente podia esperar a partir de um senso comum, algo que a gente quer evitar, algo que machuca, que dói, que a gente quer evitar. Tanto no sentido da produção da violência sobre nós mesmos, todos os jogos masoquistas apontam para isso, quanto, principalmente nessa discussão, a violência que a gente quer atribuir ao outro, que a gente quer endereçar ao outro, ou seja, tem muito sadismo na história, né, quando a gente vai conversar sobre pena de morte. A necessidade de punição, diz o Laplanche, é já uma maneira, por exemplo, de apaziguar, né, o que há de angústia primordial no sujeito, ligado a desejos recalcados, etc. Portanto, o masoquismo está presente nessa discussão também. O que pode ser espiado, né, pode ser também
compensado simbolicamente, ou seja, o que o Laplanche está querendo apontar nessa discussão, como nos outros textos, e o Freud já apontava nessa direção, existem formas de simbolização e reparação que podem se afastar um pouco mais dos jogos sadomasoquistas que estão colocados pela sexualidade perversa, infantil, polimorfa, que é trazido à tona por essas situações criminosas. Essa é a discussão que eu queria propor para vocês. Acho importante que a gente converse sobre isso aqui no Brasil, tendo em vista, né, os governos autoritários, mais conservadores que têm aparecido, né, discursos midiáticos que têm legitimado, né, a pena de morte executada pelos policiais, diretamente pelos policiais inclusive, e aos policiais também, né, eles também submetidos a um certo regime de pena de morte permanente, né, mas que eles também executam, né, sem julgamento, etc. Ou seja, no Brasil é particularmente importante essa conversa, né, sobre como que esse prazer sadomasoquista, né, ligado ao extermínio do outro, e não é qualquer outro, a gente sabe disso, como que essa lógica do extermínio do outro, da tortura, da violência, é uma lógica muito convidativa, muito excitante, à qual a gente parece não querer renunciar, né? Nosso pacto social aqui no Brasil parece o tempo todo convidar a gente a manter esses jogos sadomasoquistas como jogos jurídicos, jogos morais que vão resolver as nossas questões morais, nossas questões políticas, enfim, nossas questões jurídicas, né? Como se o sadomasoquismo fosse efetivamente resolver as nossas questões ligadas ao convívio uns com os outros. O que essa discussão desde Freud tem mostrado é que quanto mais a gente traz o sadomasoquismo cru para essa discussão, para tentar resolver essas questões do crime, mais a gente excita a produção dessas fantasias, mais a gente vai, portanto, quebrar o pacto civilizatório na medida em que a gente vai se entregar, né, aos prazeres sadomasoquistas ligados ao extermínio do outro, à tortura do outro, etc. Então fica o convite para a gente conversar sobre isso. Se vocês gostaram aí desse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, né, vamos conversar sobre isso. É isso aí.